Espectro visível. Então, nossos olhos não são capazes de ver todas as ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a gente não consegue ver a onda de um controle na TV, a gente não consegue ver as ondas de rádio, ondas de TV, né? A gente não consegue ver. Isso acontece porque os nossos olhos eles são capazes de ver apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. Essa fração que a gente consegue ver é chamada de espectro visível e se estende entre aproximadamente 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Então, são ondas desse comprimento que nossos olhos conseguem enxergar. Um exemplo está aqui, ó. Os nossos olhos enxergam de cores que variam do infravermelho ao ultravioleta, tá certo? Quanto o infravermelho tem ondas que estão acima de, ou melhor, estão abaixo de 700 nanômetros. E o ultravioleta tem ondas que vão até 400 nanômetros, né? Acima de 400 nanômetros. Abaixo de 400 nanômetros, os nossos olhos eles não conseguem visualizar essas ondas, tá certo? Também não podemos esquecer que a luz branca, apesar de não estar representada aqui, né? A luz branca ela é a união de todos esses espectros, certo? Assim como a cor preta, né, que a gente enxerga, por exemplo, ela é a ausência de todas as cores. Tanto é que é por isso que à noite, né, tende a ficar escuro e a gente enxergar as coisas pretas, né, onde não há luz. A escuridão justamente vem dessa característica, né, porque o preto é a ausência das cores, certo? Transmissão da luz. Aí vai um conceito muito importante para a gente lembrar, certo? A luz ela é transmitida normalmente com a velocidade de 300 mil km por segundo, isso no vácuo, né? Onde há a ausência de matéria. No entanto, quando ela entra em contato com algum meio material, as coisas mudam, ela fica mais lenta, ela se propaga de uma maneira mais lenta. Ainda é muito veloz a forma que ela se propaga, só que é numa velocidade inferior a esta que ela se propaga no vácuo, que é de 300 mil quilômetros por segundo, tá certo? Esses fenômenos de propagação, né, essa diferença que acontece quando a luz entra em contato com o meio material, é que faz com que a gente enxergue muitas vezes a refração da luz. Por exemplo, uma diferença da propagação da luz no ar e na água, né? As imagens ficam distorcidas. Absorção de ondas eletromagnéticas. Então, em alguns casos, a onda eletromagnética ela pode ser absorvida pelo material e transformada em energia térmica. Tem um experimentozinho que eu quero mostrar para vocês, e aí depois vocês deem uma olhada também, que ele vai explicar esse fenômeno. O que acontece também com a produção de energia solar, né? No caso, a energia, o que as placas fotovoltaicas fazem, né? Elas absorvem também e fazem um processo parecido com o que está sendo explicado aqui, tá certo? Transparente. O material transparente é o que permite a passagem de ondas eletromagnéticas de uma certa frequência. Então dizemos que ele é transparente quando aquela frequência de onda, né? A gente usa muito como exemplo o vidro como um material transparente, mas o vidro é transparente para a luz, né? Mas não necessariamente pode ser transparente para alguns outros tipos de onda, tá certo? Material opaco. Então, quando o material absorve as ondas eletromagnéticas de uma certa frequência, impedindo a sua passagem, dizemos que ele é opaco a essa frequência de onda. Então, o material opaco é justamente o contrário do transparente, né? Enquanto o material transparente permite a passagem da onda, o material opaco ele absorve a onda, mas impede que ela se propague por ele. A reflexão é o seguinte: um material pode remitir ondas de uma certa frequência de volta para o meio de onde elas vieram. Então a gente chama isso de reflexão. Quando vemos um objeto, na verdade, né, a gente não enxerga o objeto. Na verdade, a gente está enxergando a luz refletida por esse objeto, tá certo? Tanto é que se nós estivermos numa sala escura, né, tiver uma luz apagada com vários objetos, nós só vamos conseguir enxergar a escuridão, nós não vamos ver os objetos. À medida que a gente acende uma luz, a gente consegue enxergar os objetos que estão naquela sala.
Justamente por quê? Porque eles passam a refletir, né? Reemitir a luz que eles recebem, tá ok? Reflexão seletiva. Então, cada material reage de forma diferente a ondas de frequências também diferentes. Dessa forma, o material pode transmitir ou refletir ou absorver cada frequência de onda. Por exemplo, quando um material absorve todas as frequências de ondas visíveis, com exceção da cor azul, e reflete apenas a frequência da cor azul, observamos ele como azul. Então, as cores que a gente enxerga dos objetos têm muito a ver, né, com a onda que eles refletem, né, com a reflexão seletiva. Transmissão seletiva. Então, ela ocorre quando um material é transparente apenas para uma faixa do espectro visível. Ele bloqueia as outras cores e permite apenas a passagem de um dos espectros de cores. Aqui nessa imagem nós temos aqui um exemplo de um vidro, né, que ele bloqueia todas as cores e só permite a passagem da luz azul. Então, o que é que acontece? Se alguém que está do outro lado, né, tá, do outro lado do vidro observando, só vai conseguir enxergar a cor azul. Então, ó, na imagem ao lado, o vidro absorve todas as frequências de onda do espectro visível, com exceção da cor azul, permitindo a transmissão dele. Então, o que é que acontece? Isso é um caso de transmissão seletiva, quando o material bloqueia parte dos espectros de luz que recebe e deixa passar apenas um deles. Cores primárias aditivas. Então, o que é que acontece? Quando a gente enxerga a luz branca, a gente enxerga, na verdade, a reunião de todas as cores. Quando a gente enxerga a cor preta, na verdade, a gente enxerga só a ausência das cores, né? Não há uma luz ali naquele espaço que faça com que a gente enxergue as cores. Aí o que acontece? Quando a gente enxerga um objeto e esse objeto emite mais de um espectro de luz, o que a gente vai conseguir visualizar, na verdade, é uma cor resultante da mistura dos espectros de luz que ele reflete, né? Que ele transmite de volta aos nossos olhos. É por isso que a gente tem uma variedade muito grande de cores, né, no nosso ambiente, porque há várias reflexões diferentes de acordo com cada porção de matéria. Por fim, sombra, né? A sombra é a região onde os raios de luz visível não conseguem chegar, pois foram bloqueados por um corpo opaco, um corpo não transparente a eles.